Bom, sou Tainã, né? Fui apresentada já. Devo dizer que estou muito feliz de estar aqui compartilhando essa tarde com vocês. E estou muito mais tranquila agora que a apresentação da mesa começou falando de Marx, porque a gente sempre dá aquela tranquilizada, né? Eu não sou só advogada trabalhista, como eu também milito e trabalho com alguns sindicatos, também sou advogada de movimentos sociais e, para piorar tudo, eu sou feminista, então eu sou um combo do que esse governo detesta. Felizmente, pelo menos sou branca, né? Ainda tenho essa... E advogada, tenho uma OAB, então ainda tenho esses privilégios, mas de resto, tenho todas as características que estão sendo abatidas por esse governo, né? Então, eu fico muito feliz quando alguém começa a fala falando de Marx, me sinto mais livre para começar tratando, então, desse paradoxo que a gente vive, que é da importância incrível que tem o trabalho na nossa sociedade e do desmonte do direito do trabalho como um todo, né? É muito importante que a gente consiga situar historicamente, eu acho que isso é importante, a categoria trabalho enquanto uma categoria que organiza a nossa capacidade de análise da realidade. Eu acho que isso é muito importante. No Brasil, historicamente, a categoria trabalho ela é valorizada e desvalorizada a depender da força da luta de classes, né? Você colocou muito bem, e eu acho que eu até colocaria um pouco mais para trás, né? Que a ideia de trabalho e trabalhador não nasceu no Brasil como uma ideia valorizada. Se a partir de 40, a partir da CLT, a gente passa a ter uma equiparação entre o trabalhador e o cidadão, então a importância do trabalho para o cidadão, né? A gente conversa com pessoas um pouco mais velhas e falam assim, quando eu ia sair de casa, minha mãe sempre falava, não esquece a carteira de trabalho, tinha que levar a carteira de trabalho no bolso, que era o significado de que você era um cidadão de bem, de que você era um cidadão trabalhador, né? Que você não entra na lei de vadiagem, etc. E foi criada essa valorização, mas isso vem de um passado histórico de que, como a gente viveu numa sociedade escravocrata durante muitos anos, a ideia de trabalho e de quem realizava trabalho era imensamente desvalorizada. Foi a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras que conseguiu alçar de novo a categoria trabalho a uma categoria que obrigasse o Estado a ver a importância das lutas sociais e da colocação dos trabalhadores, né? Quando a gente fala assim a gente discute muito no grupo de estudos a ideia do mito da outorga, né? Ou do roubo da fala do Getúlio Vargas, que é o quê? Ele pega uma grande massa, uma grande bagagem de lutas sociais e vai transformar isso na consolidação das leis do trabalho, que na verdade nada mais é do que a estruturação para dentro do Estado de toda uma luta social de trabalhadores e trabalhadoras que estavam, não sempre, isso é muito importante, que no Brasil não sempre as lutas sociais, as lutas grevistas foram somente uma necessidade de acomodação, né, das condições de trabalho, mas muitas vezes foram greves muito ferrenhas e diversas dessas greves tinham como intuito não apenas a melhoria das condições de trabalho ou a melhoria dos salários, mas muitas dessas greves, principalmente pré-organização oficial dos sindicatos, eram mesmo pela tomada dos meios de produção. A gente tem esse influxo histórico muito importante no Brasil. Como o trabalho é o que organiza a nossa sociedade como um todo, né? E é importante que a gente defina o trabalho não unicamente como a nossa venda de força de trabalho para o empregador, mas trabalho é toda atividade humana que transforma o meio e transforma o homem, né? Então, trabalho não é só o que produz mercadoria, trabalho é tudo que a gente faz nas 8 horas de trabalho, quem tem sorte de ser CLT, nas 12 horas de trabalho, quem é precarizado, 12 ou mais, ou nas horas que você está dentro de casa realizando também trabalhos domésticos, trabalhos de cuidado e trabalhos de reprodução social como um todo. Tudo isso é trabalho. O capital e, de certa maneira, a forma como a gente regulamenta o trabalho, muitas vezes define esse trabalho só como o que a gente faz de produção para o capital, né? E eu acho que aí é que começa a nossa grande batalha dentro do direito do trabalho. Quando a gente teve a consolidação das leis do trabalho em 43, mas principalmente em 88, quando o direito do trabalho vira um direito fundamental pela nossa Constituição, né? A gente tem uma regulamentação de direitos mínimos para o trabalhador.
Então é o quê? São condições mínimas de trabalho. A gente sempre fala assim, vamos defender a Constituição porque é importante, porque são os direitos do trabalhador, mais ou menos. São os direitos mínimos do trabalhador, né? Se na nossa Constituinte de 88 a gente alçou, a partir de diversas lutas sociais, trabalhistas e de cidadania, a partir de então, e desde 88, isso é muito importante, né? Porque a gente fala da reforma trabalhista de 2017, que foi o que desmantelou, de certa maneira, o que a gente entendia como direito do trabalho, mas desde 88 começa-se um longo debate de destruição do que seria a condição do trabalhador na nossa sociedade. Acho que é importante a gente levantar, né, da Constituinte de 88 e de como a gente já passou a sofrer derrotas, porque os trabalhadores só ganham no bojo da luta, né? Então, quando a gente fez o Pacto Constituinte, a gente tinha eu digo a classe trabalhadora organizada, e quem a gente defende, tinha uma somatória de forças capaz de positivar muitos direitos, mas a gente perdeu muito também. Em 88 a gente perdeu o fundamental, que era uma disputa e uma demanda muito séria que as mulheres colocaram para o Constituinte, que era a questão da equiparação do trabalho da doméstica com os mesmos direitos de todos os demais trabalhadores. A gente não pode esquecer que em 88 essa foi uma derrota muito grave para nós. Por quê? Bom, primeiro lembrando, né, e sempre reverenciando Benedita da Silva, que fez uma imensa luta para que as domésticas, e a gente fala domésticas, né? A gente lê muito nos livros de direito do trabalho, a PEC dos domésticos, o direito dos trabalhos dos domésticos, isso não existe, gente. A maior parte dos domésticos são domésticas, então a gente flexiona no feminino. Teve uma grande derrota, uma imensa derrota. Isso é muito importante, por quê? Porque quando você diz que as domésticas, então que o trabalho de cuidado, que o trabalho de reprodução, que o trabalho de limpeza e que o trabalho de cuidado de idosos, crianças, cozinha, que esse trabalho não tem todos os direitos dos demais trabalhadores, a gente permite que o capital defina o que é trabalho para nós. E a gente permite que o capital defina que trabalho é só aquilo que produz mercadoria. E o que não produz mercadoria, por exemplo, o trabalho das domésticas, é desvalorizado. É uma derrota não só para as domésticas, não só para as mulheres, não só para aquelas que têm uma condição mais precária na condição do trabalho, mas é uma derrota para a classe trabalhadora como um todo, porque rebaixa o valor social do trabalho como um todo. Então, primeira derrota, 88, a gente teve essa derrota. E desde então, a despeito da gente ter conseguido imensas vitórias na Constituinte, principalmente, como eu disse, alçar o direito do trabalho a um direito fundamental, a gente passou a ter uma disputa muito grande dentro do judiciário, né, para a efetivação dos direitos. Tem um doutrinador que eu felizmente esqueci o nome agora, porque a gente não precisa ficar citando as pessoas que destruíram o direito do trabalho, né, a gente tem que citar os nossos heróis. Felizmente esqueci o nome desse senhor, mas ele discutia no bojo da Constituinte, falava, bom, se está difícil reduzir os direitos dos trabalhadores, se está difícil a gente não conseguir positivar tantos direitos nessa Constituinte, não tem problema, porque uma coisa é o que está escrito na lei, outra coisa é como essa lei vai ser aplicada. E desde 88, a gente tem sim uma ferrenha luta dentro do judiciário contrária à efetivação dos direitos. Apesar de a gente ter um imenso, uma grande valorização do direito do trabalho, a gente tem sim uma luta ferrenha para entender como esses direitos serão efetivados. E isso vem, vocês discutiram de manhã, mas eu vou ter que falar senão eu me desorganizo, isso vem numa condição econômica e social de destruição da categoria trabalho teórica e socialmente. A gente tem nesse momento uma construção teórica da ideia de que a sociedade não se organiza mais a partir do trabalho. Ricardo Antunes fala muito disso, que bate nas teses do Kurtz e do Habermas, que vai dizer, olha, hoje em dia a gente se organiza pelo poder, a gente se organiza por narrativas, a gente vai viver de editais, ninguém vive mais de CLT, as pessoas vão disputar editais e quem tiver mais apelo ao público vai conseguir se desenvolver melhor. E vão criar toda uma tese de que o mundo não se organiza mais a partir do trabalho. Que é uma imensa mentira, porque nunca se trabalhou tanto e nunca o trabalho foi tão desvalorizado. Então, na verdade, existiram ideólogos que lutaram pela desvalorização do trabalho. E somando essa tentativa de destruição do que é a categoria trabalho com as nossas perdas,
na Constituição nossa, enquanto classe, do que a gente entende por trabalho, né? E aí eu coloco muito a importância e a crítica, a autocrítica a todos nós, né? As organizações de trabalho, os sindicatos e mesmo os movimentos sociais, que também tiveram e a gente tem na esquerda muita dificuldade em conseguir valorizar os trabalhos que a gente diz reprodutivos, os trabalhos de cuidado e os trabalhos realizados por mulheres, negros e negras principalmente. A gente tem uma imensa dificuldade de valorizar o trabalho doméstico, a gente tem uma imensa dificuldade de valorizar o trabalho de educação de crianças, a gente tem uma imensa dificuldade de valorizar o trabalho de cuidado de idosos. É imensa a nossa dificuldade, mesmo enquanto classe organizada, de valorizar esses trabalhos. Bom, se eles estavam interessados em pagar menos pelo trabalho e a gente tinha dificuldade em valorizar a categoria trabalho como um todo, o que acontece é o que a gente assiste hoje, que é um pouco do conceito do Ricardo Antunes, que chama de liofilização do trabalho. Eu gosto de falar essa palavra porque ela é bonita e porque ela explica muita coisa. Liofilização é o enxugamento do trabalho. O capital faz o quê? Eu só vou pagar efetivamente o trabalho que produz mercadoria cada vez mais. A gente tem uma ideia de que o direito do trabalho regulamenta a produção social, né? Que ele vai regulamentar como a gente produz. Ele vai regulamentar o direito das pessoas que estão produzindo. Mas na verdade, se a gente pensar, o direito do trabalho está regulamentando a reprodução do trabalhador. O direito do trabalho diz quando ele vai descansar, quando ele vai ter férias, quais são os direitos dele de se manter saudável dentro do ambiente de trabalho, quais são os direitos da mulher quando ela vai ter filhos. É isso que o direito do trabalho diz. E quando a gente não valoriza essa reprodução, quando a gente não valoriza o descanso, quando a gente não valoriza o trabalho dentro de casa, quando a gente não valoriza o que o direito do trabalho dá para o trabalhador, que é o direito de ter menos expropriação da sua condição humana, né? A gente permite, de certa maneira, que o capital enxugue e fale, eu vou pagar cada vez menos a sua reprodução. Então, eu só vou pagar, eu vou contratar você por contrato de trabalho 0 hora, porque eu só vou pagar quando você efetivamente trabalhar. Na verdade, eu tenho uma necessidade de produção um pouco menor, então eu vou te contratar a tempo parcial e vou pagar menos que um salário mínimo, porque eu não preciso te contratar por 8 horas mais. Enfim, e todos os tipos de contrato precários que vão fazer com que o quê? No limite do limite, que o trabalhador cada vez mais se responsabilize ele próprio pelo seu cuidado e pela sua reprodução e pela sua saúde, e o capital só pague cada vez mais a produção. A gente está chegando cada vez mais próximo do que o Marx dizia que era o mais efetivo do capital, que é remuneração por peça. A gente é remunerado por peça. O que é o Uber, se não a remuneração por peça, né? Que é o que o Marx dizia, que era o que o capital, a máxima exploração do capital seria essa. Bom, posto isso, que eu acho que é a nossa, aqui a leitura que eu faço, né, desse movimento, queria destacar só 2 momentos da questão da destruição do direito do trabalho, né? Bom, primeiro, a posição sobre a extinção do direito do trabalho. É muito complexo, e aí eu já coloquei esse paradoxo, mas é importante reafirmar que é impossível você destruir o trabalho. A sociedade só se move a partir de trabalho. Então a gente tem a faca e o queijo na mão. Só que a ideologia deles faz com que a gente acredite que é possível acabar com a regulamentação do trabalho, que é uma das únicas coisas reais dessa sociedade onde a gente vive, né? Então a gente tá tensionando. A segunda coisa então, como é possível que você mitigue, que você tire direitos do trabalho se você não pode abrir mão do trabalhador, né? Não existe. O capital e esse governo, não importa o que eles digam, eles não vão abrir mão do trabalho, nem do trabalhador, nem de explorar trabalho, né? Só existe economia capitalista com exploração de trabalho, então disso eles não podem abrir mão. Então a pergunta é como é que eles vão fazer com que esses trabalhadores não tenham direitos, sendo que esses trabalhadores continuem a trabalhar para eles? Bom, eu acho que existem 2, para mim, né, óbvio, na minha avaliação, enquanto advogada, né, eu sou advogada trabalhista, então eu tenho uma visão bastante, cada ator dentro do direito do trabalho tem a sua visão, mas enquanto advogada trabalhista, eu tenho uma visão bastante
focada na ideia da justiça gratuita, da mitigação da justiça gratuita, que para mim é um dos para além de toda a desconstituição do direito material e da criação de contratos precários, a gente sabe que, na verdade, infelizmente, em grande parte, não tudo, mas grande parte é a positivação de informalidades que já existiam. O Brasil é um país altamente informal, né, de trabalho, do mercado de trabalho. O número de trabalhadores formais no Brasil sempre foi baixo, pensando na classe trabalhadora como um todo, pensando em todas as mulheres que tinham uma oscilação no mercado de trabalho, em todas as pessoas que sempre viveram do trabalho precário, do trabalho informal. A formalização do trabalho no Brasil era do trabalho total era um futuro ao qual alçávamos, né, pelo qual nós lutávamos. E existia essa grande porta de entrada para que o trabalhador se formalizasse, se não nas relações capital-trabalho, pelo menos via judiciário. A gente sabe, né, enquanto advogados trabalhistas, eu militei na Justiça do Trabalho enquanto advogada, então eu vivi um pouco pré-reforma e depois pós-reforma, mas a possibilidade de um trabalhador acessar a justiça sem ter que desembolsar nenhum real antes de chegar na justiça é muito relevante, porque a justiça do trabalho é a justiça do desempregado. Eu não tenho nenhum cliente, e nunca tive nenhum cliente que estava empregado. Você não entra contra o seu patrão se você está empregado. Inclusive, a gente não recomenda enquanto advogado, porque a possibilidade dessa pessoa sofrer assédio moral dentro do trabalho é muito alta. A justiça do trabalho é a justiça do desempregado ou do trabalhador informal que busca formalização. A justiça gratuita é a porta de entrada desse trabalhador informal para alguma formalização por via justiça do trabalho, por via poder judiciário. Quando você cria honorários sucumbenciais para o trabalhador que perde na justiça do trabalho, você faz com que o trabalhador tenha que pagar se ele sucumbe em perícia médica, por exemplo, ou em perícia ambiental, você cria um pânico de entrada dentro do judiciário. E é engraçado porque não só na cabeça dos trabalhadores que perguntam, mas doutora, se eu perder eu vou ter que pagar? E você, obviamente, tem que contar a verdade, explicar o que aconteceu, etc. Mas você também cria um receio da classe da advocacia de ingressar com ações, o que faz com que a gente pare de militar por teses que a gente queria emplacar, por teses que não são consenso no judiciário. A maior parte dos advogados não vai gastar força de trabalho dele próprio, porque ele não vai receber nada do trabalhador para entrar. A gente segue assim, a gente não recebe, né? Justiça do trabalho você recebe por êxito. Se você ganhar a causa, um percentual é do advogado, um percentual é do trabalhador. O que já é uma questão, né? Porque a gente é remunerado por verba salarial, por verba alimentar de trabalhador. Já é uma questão. Mas pelo menos você não recebe nem entrada. Muitos advogados deixam de ingressar com demandas que não têm teses consolidadas, porque você vai acabar gastando tempo de trabalho, se desgastando com o cliente, se desgastando com o judiciário, sem saber se você vai ter êxito no final. E para mais que tudo, você compra o ônus de o trabalhador eventualmente ter que pagar a sucumbência. Essa porta de entrada, então, da justiça gratuita fica muito estreita e você, de fato, faz com que o espaço da justiça do trabalho seja menos combativo, com que você não tenha tanta possibilidade de militar enquanto advogado por causas sociais, ou de tentar emplacar teses, ou de tentar mudar um pouco a estrutura do entendimento do judiciário, porque você tem essa barreira que foi criada pela mitigação da justiça gratuita. Você está controlando o tempo? Ah, tá. Vou acabar. Uma das coisas mais cruéis que eu vejo, pensando então, se a gente tem, né, no Brasil, eu falei meio passando por cima, mas no Brasil a gente tem uma alta formalização de trabalhadores, e aí de trabalhadores homens, aí brancos, e depois a gente vai reduzindo. Os homens negros têm uma formalização um pouco superior das mulheres brancas, apesar de receberem salários menores que a média das mulheres brancas, e aí depois vem as mulheres brancas e as mulheres negras. Esse é o escalonamento de formalização. Ao contrário, se você for pensar no sofrimento de danos extrapatrimoniais por esses trabalhadores, você inverte a escala. Então, quem sofre mais assédio moral e assédio sexual no trabalho é o exato oposto de quem é mais formalizado. E
existe na reforma trabalhista uma grande militância contra o que eles chamam de indústria do dano moral, que é o quê? É o trabalhador que não tinha nada para fazer, né? Aí ele pensa, bom, não estou fazendo nada, quero ganhar um dinheiro fácil. E aí como é que eles pensam que o trabalhador ou a trabalhadora vão ganhar um dinheiro fácil? Eles vão procurar um advogado, que o trabalhador se sente super seguro na mão de um advogado, né? Ele confia super, a imagem social do advogado no Brasil é maravilhosa, são todos honestos, são todos maravilhosos. Aí esse trabalhador que queria ganhar um dinheiro, estou sendo irônica, com ironia. Esse trabalhador que queria ganhar um dinheiro fácil vai procurar um advogado, que é uma pessoa em que ele confia, tanto quanto no pastor, e vai falar, viu, eu queria enrolar o juiz e também o meu ex-empregador. E aí eu quero ir lá falar com o juiz, que é uma coisa bem tranquila para o trabalhador também, sentar numa sala de audiência e conversar com o juiz. O trabalhador está em casa, ele se sente muito tranquilo, ele se sente assim, empoderado da situação, é a casa dele, o judiciário. Ele acha ótimo subir o elevador do fórum com aquele tanto de gente de terno, sentar na frente do juiz, ele nem fica nervoso. Enfim, essa é a imagem, né, que se passa desse trabalhador que quer ganhar um dinheiro fácil na indústria dos danos morais no judiciário. O que na verdade é o oposto, né, porque a discussão por assédio moral e assédio sexual no trabalho, que são os danos extrapatrimoniais por essência, né, retirando o adoecimento no trabalho, que ainda você tem uma definição um pouco mais exata, né, você tem um laudo médico, mas o assédio moral e o assédio sexual são questões extremamente subjetivas, né, que é muito difícil, a gente sabe que é muito difícil a gente comprovar e chegar no judiciário e conseguir falar, olha, essa pessoa sofreu assédio moral no trabalho porque falou isso, aquilo e aquilo, ela teve a psique dela maculada, os direitos humanos dela maculada, queremos uma indenização. E essa era uma porta de entrada muito grande para essas mulheres que sofriam muito assédio no trabalho, assédio moral, ou para trabalhadores precarizados, como terceirizados, telemarketing, que sofriam muito assédio. Era um espaço muito interessante de disputa de narrativas e de disputa de empoderamento desse trabalhador frente ao empregador, né? A discussão de danos morais e a discussão de que você não pode ter uma gerência agressiva, que você não pode ter uma produtividade acima de qualquer custo, acima de qualquer direito humano, era uma discussão que vinha se travando de maneira muito interessante e que vinha abrindo as portas do judiciário para trabalhadores que não só o trabalhador clássico CLT que não recebeu verbas rescisórias, que é o trabalhador que é, por essência, formalizado, né? O que foi feito com os danos extrapatrimoniais, assim, para além de absurdamente inconstitucional, é de um absurdo criminoso, porque quando você escalona, né, todo mundo sabe tudo isso, né, mas quando você escalona o valor do dano moral a partir do salário de uma pessoa, o que você está dizendo é que um trabalhador que tem um salário menor tem menos direitos humanos e, portanto, é menos humano do que um trabalhador que tem um salário maior, o que é de um reforço da desigualdade social que a gente vivia e de um contrário absoluto do direito do trabalho, que é justamente aquele direito que coloca para dentro do mundo jurídico, né, que acredita tanto na igualdade formal, mas coloca para dentro do mundo jurídico falando assim, olha, os trabalhadores são hipossuficientes frente ao empregador e a gente vai ter uma justiça onde a gente reconheça que o trabalhador tem menos poder e, portanto, vamos fazer um processo que equilibre. A Justiça do Trabalho, pensando a reforma do trabalho, pensando nessa mitigação da justiça gratuita e nessa questão dos danos morais, faz o exato oposto do motivo da existência do direito do trabalho enquanto direito especializado, né? Enquanto justiça especializada. E daí, enfim, eu queria discutir um pouco das normas técnicas, mas a gente depois debate isso, mas a minha ideia, né, para que a gente tenha um embate efetivo de consolidação, de um novo direito do trabalho, porque é isso, o direito do trabalho que a gente tem hoje não é o direito de 43, né? Foram imensas as reformas, por exemplo, o direito do trabalho não tem mais estabilidade. Para mim, isso é um marco. Ali, quando no bojo da ditadura militar se acaba com a estabilidade e cria um fundo de garantia por tempo de serviço, a gente tem outro direito do trabalho. Então, ele foi sendo alterado muito de 43 a 88 e de 88 a 2017, mas... E essa é a minha defesa sempre polêmica, ainda não tá bom.
ainda não tá bom. A gente, de fato, se é para fazer reforma do trabalho, do direito do trabalho, vamos fazer reformas do direito do trabalho, mas reformas progressivas do direito do trabalho, reformas que incluam mais diversidade dentro da classe trabalhadora, reformas que não criem leis de desigualdade social, que não criem leis de desigualdade de gênero, reformas que não permitam a desigualdade racial, a desigualdade de gênero dentro da sociedade. E daí que, enfim, só para amarrar um pouco, a minha defesa, um pouco do direito do trabalho, a minha defesa de como a gente se organiza e como a gente se estrutura para fazer frente a esse desmonte, e a ideia de fato é a finalização da justiça do trabalho, né, e é empurrar tudo para a justiça comum, de certa maneira, é que a gente consiga, enquanto sociedade organizada, enquanto classe organizada, eu digo classe trabalhadora, mas também classe de trabalhadores do judiciário, classe de advocacia, é conseguir ampliar a nossa ideia do que é trabalho e conseguir defender mais a ideia de que a gente precisa ter uma classe trabalhadora diversa e conseguir defender outras condições de trabalho, não só para essa classe de trabalhadores que foi, de certa maneira, protegida pela CLT, mas começar a olhar com mais afinco e não como uma alteridade. Então, não, eu vou defender o direito das domésticas porque elas são precarizadas. Vou defender o direito da grávida e da lactante porque, coitadas, precisamos defender. Não, é para defender para si com um entendimento de que a defesa da diversidade, a defesa dos mais precarizados, é a defesa da classe trabalhadora como um todo, é a defesa da valorização do trabalho como um todo. Eu acho que, para encerrar mesmo, a gente vive, para além de um desmonte neoliberal da economia, que é o desmonte do direito do trabalho, a gente vive também uma guerra que eles chamam de guerra cultural, contra as diversidades, contra os feminismos, contra as lutas dos movimentos sociais. E para mim essas duas coisas andam juntas. Se o neoliberalismo quer piorar as condições de trabalho, se ele só quer pagar o produto, se ele não quer pagar férias, se ele não quer pagar nada da reprodução do trabalhador, isso vai cair nas costas de alguém. São mulheres, são trabalhadoras precarizadas que vão fazer o trabalho mais barato, de forma ainda mais barata ou não remunerada. E essa guerra cultural é uma guerra também para o quê? Para o retorno da família, enquanto unidade, onde pessoas continuem fazendo o trabalho não remunerado para que o capital tenha que remunerar cada vez menos o trabalho produtivo. Então eu acho que essa luta cidadã e luta trabalhista, abarcando a luta pela diversidade como uma luta por todos nós, não como uma luta por alteridade. Eu não luto pelas minorias e pelas diferenças porque eu luto pelos outros, mas sim por um interesse nosso também de fortalecer a nossa classe como um todo e de ser capaz de fazer frente e de propor, né? Vamos propor o que a gente quer do direito do trabalho daqui para frente. Eu acho que tem muita gente nova vindo aí e propondo coisas. Eu acho que é uma retranca propositiva, assim, a partir da ideia da diversidade. E é isso, gente. Encerro. Agradeço muito.